Oi, pessoal, estamos chegando à nossa sétima aula sobre introdução à teleproteção e vamos falar agora sobre os meios de transmissão digital. Nós já falamos sobre o meio ao plat na aula passada, que era 100% nos nossos casos um tempo atrás, e que pouco a pouco estão sendo substituídos por sistemas digitais, tá certo? Então, para começar, vamos imaginar o que tinha antes. Nós temos um modem que conversa com um equipamento OPLAT, que está conectado com a caixa de sintonia, que está conectado com o TPC, que está conectado com a linha, cuja bobina de bloqueio não permite que o equipamento vá no sentido contrário, e quando chega no terminal remoto, a gente tem todo o caminho de volta até o seu modo de teleproteção, tá? Lembrando que este cara, ele externa seus sinais, sua guarda, seus comandos por um 4 kHz, e esse cara recebe 4 kHz. Ou seja, o meio em que eles se comunicam não é importante. Ele não sabe se está falando por meio de uma plate, por meio está comunicando direto um com o outro, por um par metálico. Não faz diferença, tá certo? O meio de transmissão ele é transparente para os modos, tá? Então, partindo dessa hipótese, o que é que a gente pode fazer então? Eu posso, em vez de usar um interceptor plat, usar um equipamento, por exemplo, PDH, que é um multiplexador que ele pega sinais de baixa taxa, multiplexam e entregam um feixe de 2 megabits por segundo, tá? Nesse exemplo, esse 2 megabits por segundo está entrando num SDH que está pegando sinais tanto desse multiplexador como de outros equipamentos, roteador, CFTV, central telefônica, etc. Né? Pegando outros sinais dos equipamentos, fazendo uma segunda multiplexação, tá? Esse é um multiplexador de baixa ordem, esse aqui é um multiplexador com uma taxa um pouco maior, tá certo? E jogando esse sinal num cabo óptico, tá? Numa fibra óptica que normalmente vai pelo OPGW, mas poderia ser na posteação, por esse cabo enterrado, não interessa. Mas esses caras estariam conversando via fibra óptica e que, dependendo do seu SDH, pode ter taxas de 155 megabits por segundo, 622 megabits por segundo, 2,5 GB ou 10 gigabits por segundo, tá certo? E assim, como eu te falei, isso aqui é o mais comum da chess, mas ainda existem outras maneiras de conversar dos SDHs. Você pode, por exemplo, ir para um terceiro nível de multiplexação, que seria uma ordem ainda maior, tá certo? Que seria um OTN. Esse OTN pode entrar ainda num quarto nível de multiplexação, que seria um WDM, que pode dar daqui 4 terabits por segundo, mas pode chegar até mais do que isso. 8 terabits por segundo já é comercial hoje em dia, tá certo? E com isso, você pode ver que existe uma série de possibilidades para você fazer essa comunicação entre os dois modos de teleproteção de equipamentos digitais, tá certo? E assim, o que esse cara está fazendo aqui, tá? Ele está pegando um sinal analógico, tá certo? Aí ele está fazendo uma amostragem, intervalos de tempo deste sinal, ok? Depois que ele faz essa amostragem, ele faz uma quantização para saber qual é vamos dizer assim, o tamanho de cada um deles. Depois disso, ele faz uma codificação. Ele transforma aquela amplitude do sinal num 10 de bits. É transmitido e na recepção a gente tem um caminho ao contrário. Ele pega aquele 10 de bits, transforma nesses níveis de tensão e passa um filtro para suavizar aquele sinal e volta a virar uma senoide. Em termos práticos, ele fez isso aqui é um conversor analógico digital, isso aqui um digital analógico, tá certo? Então, uma vez que popularizou-se e começou a usar muito mais os sistemas digitais, o que é que começou a fazer? Em vez desses modos de teleproteção terem uma saída analógica 4 kHz, começou já a sair direto o 64 kilobits por segundo para entrar no PDH, tá certo? E, bom, uma vez que a gente está entregando o sinal digital, por que eu vou entregar então 64 kilobits por segundo para ter um outro intermediário?
é mais comum hoje em dia na chassi, a gente tem um sinal de 2 MB direto saindo do equipamento no nosso SDH. Certo? Qual é o problema dessa arquitetura? Normalmente, o modem está na cabana, o SDH está na sala de telecomunicação, e que é um meio muito ruidoso. Então, o que aconteceria se ligasse pura e simplesmente assim? O sinal não ia chegar aqui bacana, ia ser, ele não ia entender se o trem de bis que ele ia chegar por aqui, porque o ruído ia estragar o sinal, tá certo? Então, qual é a solução? A gente coloca lá na cabana um modemzinho ótico que converte esse sinal elétrico em ótico, ele passa pela zona ruidosa da subestação. Quando chega na telecomunicação, um outro equipamento igualzinho faz a conversão contrária e chega finalmente no SDH. Certo? Então, como eu te falei, a gente pode ter até 4, talvez até mais níveis de multiplexação. E o que é afinal essa multiplexação? É uma técnica que permite a transmissão de mais de um sinal em um mesmo meio físico, certo? Então, no início a gente usava o Space Division Multiplexing, que é a multiplexação por divisão no espaço, que não é tecnologia nenhuma. Vamos dizer, você tem 10 clientes e aí você pega esses 10 clientes e colocam em 10 pares de um mesmo cabo para ligar duas estações. Então isso é o que chama de uma opção SDM, porque você não fez realmente nenhuma ciência para poder fazer essa transmissão da informação. Você simplesmente colocou tudo lado a lado e compactou, tudo, comprimiu tudo num cabo só, tá certo? Então a gente pode, um exemplo disso é um cabo de fibras óticas, por exemplo, um OPGW que tem 24 fibras. Você pode colocar num par de fibras um SDH, no outro par de fibras você pode colocar um relé de proteção e por aí vai, tá certo? A, a multiplexação que a gente mais usa aqui é a TDM, que é a multiplexação por divisão no tempo. Essa que trabalha o PDH, essa que trabalha o SDH, essa que trabalha o OTN também, tá bom? Então, o que é que ela faz? Ela divide no tempo, ela coleta informação, amostra dos sinais de vários equipamentos e gera na sua saída um sinal que é uma mistura de todos eles. A gente vai ver melhor isso daqui a pouquinho, tá? Além do TDM, a gente tem o FDM, que seria justamente o que a gente tem no Oplat. A gente pega o sinal, joga numa frequência, pega um outro sinal, joga numa frequência diferente, tá certo? Então a gente está fazendo a multiplexação por frequência. Enquanto você não bater uma frequência com a outra, você pode colocar diferentes sinais naquele meio, tá certo? Então, foi aquele exemplo que eu dei quando falei sobre book, sobre BUD, eu mostrei como é que a gente podia alocar mais de um sinal no mesmo meio físico, tá certo? E o WDM é basicamente um FDM, só que em vez de a gente usar sinal de rádio, a gente usa a luz. A gente tá alterando a frequência do laser, tá? E aí é mais comum, em vez de falar de frequência, a gente fala de comprimento de onda quando a gente fala no WDM, mas de todo jeito uma coisa é função da outra, tá? Mas assim, como o que a gente mais vê na chess, essa múltipla divisão no tempo, né, o TDM, eu estou fazendo aqui, mostrando aqui um exemplo de como é que ela funcionaria, tá? Eu não vou entrar em detalhe nos outros, mas acho que o TDM vale a pena a gente ter uma ideia de como é que funciona essa multiplexação. Aí repara o seguinte, eu estou aqui com 5 clientes, tá? Por exemplo, aqui um roteador, um modem de teleproteção, uma central telefônica, um, uma proteção diferencial de linha e um CFTV, tá certo? Repara que todos eles têm um determinado tempo de bit aqui, tá certo? Então, o que é que eu tô, se eu for pegar isso aqui e for codificar esses pulsos de luz, eu vou dizer o seguinte, olha, o que for nível baixo eu vou chamar de 0, o que for nível alto eu vou chamar de 1. Mais uma vez, tá, pessoal? Isso aqui é muito teórico, não é prático. É um pouco mais complicado essas comunicações, até porque tem a questão de detecção de erro, enfim. Mas para
fins teóricos, a gente pode imaginar que seria mais ou menos assim, tá? Então, aqui eu estou somente traduzindo para números o que esses níveis de tensão tá me dizendo, tá bom? Então, o que é que a multiplexação TDM vai fazer? Ele vai, naquele primeiro tempo de bit, ele vai pegar e vai pegar uma amostra desse sinal, desse sinal, desse sinal, desse sinal e desse sinal. E o que ele vai fazer? Ele vai montar um sinal com uma, uma velocidade, vamos dizer assim, uma taxa de transmissão que seja o quíntuplo de cada uma delas. Se o tempo de bit aqui é x, eu vou ter um tempo aqui de bit de x sobre 5, tá bom? Então eu vou ter o meu tempo de bit aqui vai ser muito menor. Repara, aqui eu estou com nível baixo, aqui eu estou com nível baixo. Logo em seguida eu estou mostrando esse nível do segundo sinal. Então eu subi. Aqui eu voltei a um nível baixo. Tá certo? Aqui eu continuo baixo e depois eu estou subindo, tá? E repito isso para cada um dos bits. Então você repara que a taxa de saída de um multiplexador ele precisa ser pelo menos a soma da taxa de cada da taxa de todos os sinais de entrada, tá certo? Olha aí, se antes naquele mesmo tempo de bit, eu só naquele mesmo tempo mandava um bit, agora eu estou mandando 5. E é assim que funciona essa multiplexação TDM de uma maneira bem simplista, tá certo? Espero que tenham gostado e na próxima aula nós vamos ver os fundamentos básicos da comunicação via SDH, tá bom? Obrigado, pessoal.